E aí, galerinha, beleza? Então, essa é a nossa conversa, né, que teremos sobre resolução de questões de prova e debate. Então, terminamos aí a nossa semana de provas. A matéria de Direito Digital é sexta-feira, como teve um feriado, nós não tivemos a oportunidade de nos encontrarmos para eu entregar as provas. Fica o tema da nossa conversa de hoje, resolução de questões de prova e debates, porque é um vídeo que vai ficar aberto no canal, onde outras pessoas que estão estudando para concurso também terão acesso. Então, para não fechar a nossa conversa, eu deixei esse tema. Nessa elaboração de prova, como a sala é muito cheia e ela foi fracionada, eu elaborei 3 tipos de provas, sendo que eu alternei algumas opções. E como o modelo da faculdade agora é diferente do semestre passado, na hora de compilar as questões, elas ficaram com uma letra na fonte menor, e aí teve uma opção que foi suprimida, não em todas as provas, né, e gerou essa falta de visualização de uma opção. E por um equívoco meu, tem uma questão que saiu repetida, né, opções repetidas, e uma outra de erro de digitação, que nós vamos esclarecer aqui. Essa questão que saiu com opções repetidas não é essa prova, né? As ordens das questões vão alternar, mas foram consideradas 2 opções corretas nessa aqui, nós tivemos opções repetidas. A primeira questão que nós vamos comentar aqui tratando-se da influência da tecnologia no direito, podemos dizer que todas as áreas do direito foram impactadas com o avanço da tecnologia. Inclusive, ao longo dos anos, foram surgindo novas áreas. Sobre o tema, assinale a opção correta. O que eu quis dizer com essa questão? A nossa matéria, ela faz parte do direito digital, né, avanços da tecnologia. Então, hoje, em 2023, nós sofremos um avanço tecnológico tremendo, de 2020 para cá, né? Inclusive, naquele momento que nós passamos de 2020, com a pandemia, onde tudo foi se transformando. Então, a partir dali, acredito que a tecnologia avançou anos, com 1 ano só de pandemia. A partir dali, as audiências passaram a ser realizadas pelo Google Meet, por algumas plataformas, pelo WhatsApp. Então, esse avanço tecnológico trouxe uma certa vantagem, né, principalmente para nós advogados, que não precisamos nos deslocar para os tribunais. Então, eu queria entender, mais ou menos, o aprendizado de vocês, conforme a nossa matéria em sala de aula. Então, por essa razão, eu coloquei essa questão. A opção correta aí é a letra C. Eu antecipei aqui a apresentação para voltar na letra C e comentar um pouco mais. E a fonte da resposta eu coloco embaixo da questão. Por que é a letra C a correta? Ó, os tribunais estão informatizados, as audiências acontecem através do Google Meet, verdade. As varas cíveis, principalmente aqui de Porto Velho, da cidade de Porto Velho, acontecem através do Google Meet. As audiências acontecem pelo WhatsApp, é verdade. As audiências de juizado especial civil aqui na cidade de Porto Velho acontecem pelo WhatsApp. Cria-se um grupo de WhatsApp onde se reúne autor e réu, ou autores e réus, seus prepostos e o conciliador, e assim a audiência acontece por vídeo, e depois que acaba a audiência, a ata de audiência passa pelo grupo, todos dão ciência e o grupo é desfeito, e o print da tela é anexado ao processo. Pronto. Então, isso é o resultado de um avanço tecnológico. Tá lá, Google Meet, WhatsApp, ou qualquer outra plataforma eleita pelo tribunal. Lá no Rio de Janeiro já se usa uma plataforma chamada Team. Tá? Então, o tribunal disponibiliza, se clica no link e já entra direto na plataforma e não precisa se fazer login ou download de aplicativo em celular. A mesma coisa acontece com o Google Meet, que é mais popular, é mais conhecido, mas também não necessita se fazer o download por uma máquina de notebook ou um PC, você já clica, já acessa direto na sala. A Justiça do Trabalho, por exemplo, ela também usa o Google Meet, mas ela usa um moderador. Então, fica um secretário ou um servidor numa sala virtual, onde as pessoas se concentram ali, e aí, na medida que vão se identificando, essas pessoas são direcionadas
para as salas de audiência. Então, isso acontece na hora do trabalho, tá? Então, a opção correta é a letra C, por isso, tá? Por que não é a letra A? Em que pese a influência tecnológica, os tribunais estão informatizados. As audiências acontecem através de Google Meet, WhatsApp ou qualquer outra plataforma, porém não se evoluiu no quesito armazenamento de documentos em nuvem. Mentira. Evoluiu sim. Por quê? Porque nós anexamos documentação quando ajuizamos a ação. E essa documentação anexada, ela fica em nuvem. Agora, imaginem vocês a quantidade de documentação que a plataforma PJE, por exemplo, do TJRO, não tem de capacidade. Então, tem processos aqui que a gente trabalha que tem mais de 5.000 folhas. Então, todas essas imagens, toda essa documentação fica salva em nuvem. Então, houve uma evolução não só com relação à transmissão de audiência, a participação de audiência, mas também com relação ao armazenamento de documentação e armazenamento de dados. Então, essa opção está errada, porque fala lá, não se evoluiu no quesito de armazenamento de documentos em nuvem. Ao contrário, evoluiu sim. Letra B, o armazenamento de documentos e dados são efetuados tão somente através de HD externo? Não existe um departamento de HD externo para armazenar tantas documentações, é em nuvem mesmo. Então, a opção está errada. A opção C, nós vimos que é a correta, porque ela evoluiu também na questão de armazenamento de documentações e dados em nuvem. E por que a opção D está errada? Muitos alunos marcaram essa opção. Com a influência da tecnologia no direito, cada tribunal aderiu a uma plataforma diferente, como EPROC, ESAGE e PJE. Mentira. Na verdade, antes da evolução de 2020, 2019, 2021, 2018, antes disso, quando a tecnologia veio atingindo a área do direito, os tribunais foram criando suas próprias plataformas, né? Por exemplo, São Paulo usa o EPROC, o TRF do Rio de Janeiro usa o EPROC, Amazonas usa o ESAGE, tá? Então, cada tribunal aderiu um tipo de plataforma. Após um consenso no CNJ, a padronização da plataforma deve chegar ao PJE. Então, a maioria dos tribunais estão aderindo, inclusive o Rio de Janeiro, que tinha uma plataforma, depois aderiu a uma outra plataforma e agora está aderindo ao PJE. Então, o Rio de Janeiro tem praticamente 3 plataformas sendo utilizadas. Os dados armazenados nas plataformas anteriores estão sendo migrados para o PJE. Todas as ações agora no Rio de Janeiro são ajuizadas pelo PJE, não mais pelas plataformas utilizadas anteriormente. Então, essa opção está errada, tá? Porque o ideal é aderir ao PJE. A evolução tecnológica no direito não trouxe a cada tribunal a aderir plataformas diferenciadas, tá? Não é isso. Eles têm que aderir agora ao PJE. Tá? E abaixo eu coloco o destaque da fundamentação da resposta que nós conversamos sobre esse tema na aula 1, tá? Tem o material da aula 1, e também reiterei esse tema na aula de revisão, e onde eu colacionei o tema da aula 1 na aula 6. Então, essa resposta está grifada em negrito abaixo, com o avanço da tecnologia, até as audiências passaram a ser online através de videoconferência pelo Google Meet, chamadas de vídeo pelo WhatsApp, e dentre outras plataformas, tá bom? Tá, eu coloquei ali, fundamentei essa resposta. Agora a questão 2. Com o avanço da tecnologia no direito, criou-se um termo chamado Data Driven Law. E qual seria o significado? Tá? Vamos avançar agora para ver qual é a resposta correta. A resposta correta é a letra C. Então, vamos voltar lá na letra C. Falando sobre o Data Driven Law, letra C, é a aplicação da inteligência de dados ao ramo jurídico. No direito, essa tecnologia pode aperfeiçoar o trabalho do advogado de diversas formas. Quando eu falo de diversas formas, realmente é uma questão muito ampla. E essa questão do Data Driven Law, eu elaborei uma discursiva. Para quê? Para justamente aguçar o entendimento de vocês sobre o conteúdo da sala de aula, porque isso é importante no dia a dia da área do direito, não só para as questões de direito digital, como, por exemplo, nós temos aqui no escritório vazamento de dados, nós temos aqui no escritório
crime na internet, não só para isso, mas como também na questão de gestão do seu escritório. E aí, na sala de aula, eu contei um pouco da minha experiência profissional, como eu entrei no mercado, como esse mercado se transformou ao longo do tempo e como eu estou hoje. Logicamente, tudo comparando a evolução tecnológica do direito, tá beleza? Então, vamos avançar na leitura do item C da questão 2, tá? É a aplicação da inteligência de dados no ramo jurídico. No direito, essa tecnologia pode aperfeiçoar o trabalho do advogado e de diversas formas, tá? De diversas formas, eu já ampliei aqui o debate para vocês e disse que eu criei uma questão discursiva justamente nessa pegada, para vocês até olharem a questão 2 e aí sim fluírem na fundamentação, tá? Compreender padrões é importante para aperfeiçoar o trabalho de ter uma probabilidade maior de acertos, ou seja, uma criação de um software, por exemplo, que vai rastrear qual tipo de ação está obtendo mais êxito em seu escritório. Aqui, como eu não tenho um volume muito grande de processos, eu fiz uma pesquisa com os estagiários na virada do ano, com o top 10 do escritório. E nós já sabemos quais os tipos de ações que nós já temos obtido êxito. Então, agora, a partir dessa semana, nós já vamos implementar uma outra metodologia que lá para o final do ano ou ano que vem, nós já vamos começar a filtrar qual é a maior probabilidade que nós temos em tipos de matéria. E aí sim, nós vamos direcionar a captação em cima desse resultado, dessa programação. Então, é isso. O Data Driven Law, ele veio trazer uma inovação na nossa matéria, no nosso trabalho, que vai nos ajudar na busca de resultados mais favoráveis. Então, por isso, essa opção é a opção correta. E assim, embaixo, eu coloco, destaco para vocês aqui, o que nós já estudamos. Tá? Eu botei lá, conforme estudamos na aula 2, cujo conteúdo foi colacionado na aula 6. Então, nós falamos isso na aula 2 e falamos sobre isso na aula 6. Vamos voltar aqui, por que a letra A não é? Data Driven Law é um software, não é um software, tá? Desenvolvido para armazenar apenas dados sensíveis, não. Está completamente fora da ideia. Nós já explicamos aqui a opção C. Letra B. É um aplicativo? Não, de forma alguma. Nós podemos, através do Data Driven Law, coordenar toda a forma de captação, armazenamento de dados, aumentar a probabilidade de resultados, e aí, a partir daí, também criar um aplicativo, mas isso não é um aplicativo. Tá? O Data Driven Law é a aplicação da inteligência artificial ao direito visando armazenamento de documentos na nuvem, bem como os dados. Não é só isso, vai muito além do que isso. Nós explicamos que a opção C ela é muito mais completa. E aí abaixo nós colocamos a fundamentação, tá, da resposta que já foi estudada na aula 2 e reiterada na aula 6. Eu destaquei só o trechinho lá que fala, tá idêntica à questão 2. Questão 3. A Lei 12.965, de 14, disciplina sobre princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet. Essa lei ela é bastante interessante, nós estamos vendo aí, inclusive nessa última eleição, onde o Lula foi eleito, quando ele fez algumas declarações dizendo que iria regulamentar a internet. Tá? Basicamente, ela já está regulamentada. Essa lei, ela trata sobre os princípios, garantias, direitos e deveres do uso da internet. Ela já é regulamentada. Tá? Ela, ao longo do tempo, obviamente, com o avanço da tecnologia, ela tem que ser transformada. Tá? Como todas as leis têm que ser. O crime ele vai avançando ao longo do tempo. Na medida que a tecnologia ela avança, o crime também avança. Então, nós temos leis novas aí, né? Por exemplo, a 14.133, que é a nova lei de licitações, que trouxe praticamente mais 3 crimes para o Código Penal. Nosso Código Penal, que já é antigo e está muito defasado, depende de novas leis para a inclusão de novos crimes. Né? O que o legislador tem que se atentar é trazer uma inovação no Código Penal também, principalmente discutir essa questão da maioridade penal, até porque muitos menores impúberes e púberes também já têm uma inteligência avançada pela geração, né, e o contato que se tem com a internet. Então, essas normas legais devem sofrer alterações, sim, ao longo do tempo. Mas a Lei 12.965 de 14, ela já regulamenta. Ela já fala de garantias, fala de princípios, fala de direitos. Tá? Então, vamos continuar. Dessa forma, o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos.
Qual é a opção correta? Letra A. Por quê? Vamos fundamentar. Letra A. Inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização por danos materiais ou moral decorrentes da sua violação. Essa opção é correta. E aí nós vamos descrever abaixo, porque isso é o artigo 7º da própria lei. Letra B. Inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, independente de ordem judicial. Não. Aí tem uma consideração sobre salvo decisão judicial ou ordem judicial. Então, nós podemos violar, entre aspas, a intimidade de alguém desde que haja uma fundamentação legal para isso, ou a busca de uma investigação criminal ou civil, não sei, desde que seja importante a resolução de uma lide, a resolução de um conflito de interesse, a resolução de um processo. Então, a título de uma decisão judicial, uma liminar ou mandado, aí nós conseguimos sim violar, não seria bem violar, ter acesso às informações sigilosas por meio judicial, por isso que essa opção está errada. A inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas não armazenadas. Mentira, tem que ser armazenadas, mesmo que haja ordem judicial. Sim, mas são armazenadas. A opção aí está incorreta em razão do não armazenadas. Suspensão da conexão à internet em qualquer ocasião. Não tem essa questão de em qualquer ocasião. Ela só pode ser suspensa em razão de prestação de serviço, quando toda prestação de serviço gera uma obrigação de pagar. Se essa obrigação de pagar não for cumprida pelo consumidor e for um acesso à internet, tudo bem, ele pode ter o acesso restrito ou restringido em razão da inadimplência, que é um contrato de prestação de serviços, e a legislação permite a cessação dessa atividade em razão do inadimplemento. E nós falamos de responsabilidade, nós falamos de direito do consumidor, prestação e contraprestação, e entrando no direito civil, contratos que são normas dispositivas realizadas entre as partes. Tá certo aí? Então, beleza, a opção é a letra A. Eu coloquei aqui, conforme estudamos na aula 3, colacionando essa aula 3 na aula 6, nós também repetimos esse conteúdo, e a questão trata do artigo 7º, inciso 1º, inciso 1, da Lei 12.965, em que destaco abaixo da questão. O artigo 7º caput fala o seguinte: o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos. É a nossa questão. Vamos descer agora. 1. Inviolabilidade da intimidade da vida privada, sua proteção ou indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Beleza, é a nossa opção. Tá? Eu não vou precisar nem ler o restante, porque o restante são as outras opções que estão erradas. E aí depois vocês vão receber esse material pelo WhatsApp. E você que não está inscrito no canal, se inscreva, por favor. E você que não faz parte do nosso grupo fechado da Turma de Direito Digital, mas que faça parte da comunidade e queira ter acesso ao material, eu vou colocar na descrição desse vídeo o número do nosso suporte, que você pode entrar em contato pelo WhatsApp, requerer. Como eu já tenho recebido mensagens de pessoas que eu não conheço, de fora do estado de Rondônia, que solicitam materiais. E eu envio os materiais, além dos vídeos. Tá? Eu recebi o contato de algumas alunas aí que estão fazendo prova da OAB, pedindo materiais de processo civil. Encaminhei todos os videoaulas. Aí depois, em seguida, requereu o PDF. Mandei todos os PDFs. Não tem custo algum. Tá certo? Então, você que quer ter acesso, é só enviar mensagem para o nosso suporte. Fechou aí, galera? Então, terceira questão, bateu, ok. Essa quarta questão foi uma das questões que eu falei no início da nossa conversa, tá? Gerou uma duplicidade, mas, na realidade, foram consideradas as opções marcadas de forma correta. Alguns alunos falaram o seguinte: professor, a questão está confusa. Não está confusa. A questão está direcionada para você avaliar. Se você estudou, você vai saber qual é que está certo e qual é que está errado. Em concurso, principalmente exame de ordem, acontece desse jeito. E a nossa ideia, além de cumprir a ementa, é agregar valor ao seu conhecimento. É o que eu busco fazer, e eu sempre falo isso em sala de aula. Eu busco não trazer apenas a ementa pura, seca, nem trabalhar o código seco, a lei seca. Eu quero trazer experiência
prática e quero trazer também questões de concurso, tanto é que nessa prova nós trouxemos uma questão da Fundação Getúlio Vargas, que vocês vão ver aí, nós debatemos em sala de aula, nós reforçamos esse nó de revisão, então eu acho que tem que ser desse jeito para mostrar para vocês como é a realidade fora do mundo universitário. Essa questão 4, ela apresentou a opção A, Lei 13.708, como se fosse a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a Lei 13.708 é aplicável para empresas e organizações que processam dados pessoais de cidadãos brasileiros, independente da localização física da empresa. Está errada, porque a Lei Geral de Proteção de Dados não é a 13.708, é a 13.709. Então, essa opção, ela tem que ser a letra C. Por que a letra C? A Lei 13.709 é aplicável para empresas e organizações que processam dados pessoais de cidadãos brasileiros, independente da localização física da empresa. Beleza. Ah, professor, a minha prova tinha repetido a letra C e a letra A. Beleza. Era marcar a C ou a que você vai levar o seu ponto, não tem problema nenhum. Agora, quem marcou a letra A nesse quesito de 13.708 está errado, porque ali é 13.709, tá? E a letra B, por que ela está errada? Coloca 13.709, beleza, é o número da lei. É aplicável para empresas, desconsiderando as organizações. Mentira, ela não desconsidera organizações, ela considera também as organizações. Por isso que essa opção B está errada. Tá bom, galerinha? Tá. Letra D. A LGPD faz parte da evolução histórica da GDPR, que foi criada após sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados. É o contrário. Essa interpretação é o contrário. Nós falamos sobre a evolução da lei brasileira, nós falamos sobre a Lei de Proteção de Dados europeia, onde havia uma convenção europeia, onde aconteceu uma convenção em São Paulo também, onde se utilizou essa Lei de Proteção de Dados europeia para dar base e fundamentação legal para se criar a nossa LGPD, tá? LGPD e a nossa Lei de Criação de Proteção da segurança da internet. Então, nós temos uma base para a criação de LGPD através da GDPR, não é ao contrário. Essa opção D está dizendo ao contrário. A LGPD faz parte da evolução histórica da GDPR, não. A GDPR faz parte da evolução histórica da LGPD, que foi criada, onde foi criada e sancionada a nossa lei após a GDPR. Tá bom? Então, eu troquei esse conceito justamente para vocês interpretarem da forma correta que nós falamos na aula 4. Eu até ditei, eu me lembro que eu estava andando pela sala de aula, eu estava ditando e até brincando com vocês sobre isso. E depois revisamos isso na aula 6, tá? Beleza? Superada, então, essa questão. Vamos aqui, coloquei a fundamentação aqui, ó, aula 4, copiei e colei para vocês o material, deixei aqui embaixo também, ó, LGPD, aplicável para empresas e organizações. Beleza. Então, vamos para a questão 5. A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, essa é a questão de concurso, cara. Essa aqui é a questão que pega em concurso. A gente vai fundamentar, vocês vão entender. O interessante do estudo do direito digital é que é muito letra da lei, a gente coloca nas questões de prova, caput, inciso, parágrafos, então, por isso que a leitura da lei é muito importante, são leis especiais. Leis especiais são importantes estudá-las, tá? Importante estudá-las. Não que não seja Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, não. Mas leis especiais é muito importante que vocês leiam as leis especiais, tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece que o uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender à finalidade específica de execução de política pública e à atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados na lei. Neste contexto, de acordo com a Lei 13.709, de 2018, é vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes na base de dados a que tenham acesso, exceto, e aí nesse caso pode, exceto, vamos direto na opção correta, letra D, exceto na hipótese de a transferência de dados objetivar
exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, tá? Ou proteger e resguardar a segurança e integridade do titular de dados, desde que vedado tratamento para outras finalidades. Ou seja, tudo aquilo que for necessário para segurança, prevenção de fraude e irregularidade, eu posso ter acesso. Tá? Então, por isso que é um caso de exceção. Essa opção D, ela está fundamentada no artigo 26, parágrafo 1º, inciso 5, onde diz: o uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender às finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios da proteção de dados pessoais elencados no artigo 6º desta lei. Aí vem parágrafo 1º. É vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes das bases de dados, o que tenham acesso, exceto, que é a nossa opção, exceto, inciso 5, na hipótese de a transferência de dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes, é tudo aquilo que nós colocamos naquela opção. Tá? Tudo aquilo. Então, está batendo certinho com o que está previsto no artigo 26, inciso 5. A gente não tem o que discutir aí, porque é a letra da lei. E como eu falei para os senhores, e eu repito, quando trata-se de lei especial para estudar, é a leitura fria da lei. E aí sim, a gente vai esgotando isso em sala de aula, vai debatendo, dando exemplo. Tá? Então, eu vou parar agora de ler esse inciso 5 do artigo 26, vou voltar para a questão. Bateu aí, galerinha? Tá? Então, é a letra D a nossa opção correta. A letra A fala sobre, na hipótese do compartilhamento tutelar, não tem nada a ver. Compartilhamento tutelar e resguardar direitos de personalidade. Letra B, quando houver previsão legal, salvo a transferência for respaldada em contratos, convênios, também não tem nada a ver. Eu coloquei só opções que não tem nada a ver, justamente para vocês se concentrarem no que vocês estudaram no conteúdo da matéria de sala de aula e estudar em casa. Nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente e desde que a letra C, desde que o titular dos dados apresente o documento formal com firma reconhecida, não precisa de aquiescência com compartilhamento. Não precisa. Deu uma travada no vídeo agora, eu estava lendo o item C. Não precisa. Tá bom, galerinha? Então, vamos passar para a sexta questão, que foi a última questão de múltipla escolha. Essa sexta questão teve um erro de digitação e eu peço aos senhores que fizeram essa avaliação seguirem essa minha orientação, por gentileza. Me procurem ou me mandem o WhatsApp, caso haja alguma correção nessa questão, para fazer. Tá? Questão 6. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional. Autoridade nacional. Não se esqueçam desse termo, por gentileza. Letra A. Advertência com a indicação de prazo para a adoção das medidas corretivas. Beleza, essa opção está correta. Erro de digitação na letra C, onde era para fazer constar 2%, na verdade consta 5%. Então, por essa razão, essa opção, quem marcou a letra C, está correta. Porque a pessoa que marcou a letra A, ou a letra A, foi induzido em não marcar a letra C, porque a letra A também está correta. Mas eu vi rasuras na letra C e rasuras na letra A. Então, quem marcou a letra A e a letra C, eu estou considerando certa. A letra B e a letra D estão completamente fora do parâmetro. Então, por essa razão, eu não estou considerando. E o nosso objetivo aqui é o aprendizado, tá? Por isso que essa questão não vejo necessidade de anular, porque eu estou buscando conhecimento. E numa média geral, os alunos foram bem. Por quê? Assimilaram todo o conteúdo ministrado em sala de aula, inclusive na realização dos trabalhos que eu já vi. A maioria, e já li, e vi que tudo está dentro do nosso cronograma. E o objetivo nosso é esse. É fazer com que vocês assimilem o máximo possível de conteúdo. Então, o objetivo está sendo cumprido. E eu sempre falo em sala, nota, ela vale para passar? Vale. Mas o que vale a nota se você não aprende? Então, vocês estão pegando, vocês estão aprendendo. É o que está valendo. Por isso que eu considerei a A e a C. Beleza? Então,
Essa questão ela foi criada com base no artigo 52 da LGPD, e aí eu coloquei a observação da resposta aí, que eu expliquei o que eu acabei de falar, e nós vamos ler o artigo 52 e os seus incisos para entender melhor o porquê das opções A e C estarem corretas. O artigo 52 fala: os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta lei, ficam sujeitas às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional. É a nossa opção A. É a nossa opção A. Advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. 2, nossa opção C errada. Um erro material. Tá? 2% dentro do parênteses e na hora de digitar eu digitei 5. Multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, seu último exercício, excluindo tributos limitados assim, no total de 50 milhões de reais por infração. Tá? Pessoal, então, quem marcou letra A e letra C e não levou ponto nessa questão, por favor, me mandem mensagem para que eu possa fazer o devido ajuste. Tá certo? Essa que é a real, e que aí vai dar tudo certo para a gente continuar a dinâmica dessa correção e avaliação. Então, na questão 7, vamos continuar aqui. Como atua o profissional jurídico orientado por dados? Eu voltei lá naquela questão 2, quando nós falamos do Data Driven Law. O Data Driven Law é justamente a evolução tecnológica do direito, onde os dados ajudam, a tecnologia ajudou a buscar melhores resultados, armazenamento de dados, armazenamento de informações, armazenamento de documentações. Então, tudo que gira em torno disso, a resposta estaria correta. Tá? Como atua o profissional jurídico orientado por dados? Em que esses dados podem auxiliar no dia a dia do profissional? Destaco a questão 2, com base para a fundamentação da resposta, onde o aluno deveria atingir o objetivo de demonstrar a importância da tecnologia no direito. Comentar sobre gerenciamento de dados, armazenamento e dentre outras situações que facilitam o trabalho do profissional jurídico, né? A busca de melhores resultados. Tudo está dentro da evolução tecnológica do direito. Então, o que aconteceu em torno disso, a resposta foi considerada e vocês conseguiram atingir o objetivo. Tá? E para finalizar, chegando já no nosso final do debate sobre as questões da aula, né, da avaliação, a questão 8, sobre o artigo 2º da LGPD. Destaco abaixo. Discorra sobre os seus incisos e alíneas, explicando qual seria o órgão fiscalizador, tá? Se este poderá aplicar multa e ainda qual seria a providência tomada caso haja violação, por exemplo, de um dos incisos do artigo 2º. Cabe reparação de danos? Então, qual é a ideia aí? Era você ler esse artigo 2º, a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: 1, o respeito à privacidade. 2, a autodeterminação informativa. 3, a liberdade de expressão e informação da comunicação de opinião. 4, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. E discorrer sobre isso aí, sendo que nesse debate, você precisaria colocar qual é o órgão fiscalizador? Se houver uma violação, como é que é procedido isso? Existe reparação de danos? Tá, eu vou pegar aqui o inciso 4, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Se eu tenho uma determinada situação, que alguém entra no meu computador, subtrai uma foto íntima minha, e dispara nas redes sociais, ou faz alguma propaganda enganosa sobre a minha moral, a minha imagem, afetando a minha moral, eu tenho um vazamento de dados. Tá? Se, por exemplo, é uma empresa que pega isso, uma agência de vídeo, não sei, que divulga foto íntima de pessoas e pega a minha, uma empresa, eu posso oficiar vou colocar aqui um órgão fiscalizador, e esse órgão fiscalizador vai atrás para poder fazer investigação. Eu posso levar a questão para uma delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência, ou fazer uma ação penal privada,
relatar esses fatos, indicar o suspeito, eu posso fazer isso, tá? Então, é isso que eu queria que você pegasse um inciso e discorresse sobre esse inciso. E eu coloquei aqui um roteiro para a resposta, olha, o aluno deveria atingir uma interpretação de um dos incisos do artigo 2º, de acordo com o conteúdo dado em sala de aula, comentar sobre responsabilidade e reparação de danos, inclusive comentar sobre a ANPD, tá? Muitos alunos fizeram boas fundamentações, porém se esqueceram de falar sobre o órgão fiscalizador, não falaram da ANPD. E alguns falaram da ANPD, mas colocaram como agência, e não é uma autoridade nacional. Então, era dentro dessa pegada que eu estava buscando de vocês, tá? Em geral, uma média de 85%, 90%, nós conseguimos atingir o objetivo, até mais que 90%, e eu gostei muito do resultado da avaliação. Então, pessoal, fica aí a nossa revisão dessa correção, nosso debate sobre as questões. Você que está estudando para concurso e acompanhando o meu canal, continue acompanhando. Na semana que vem já vem novos conteúdos, que aí é a segunda parte do primeiro período do ano, né? E aí vamos começar a estudar novas matérias, novos conteúdos. Vou procurar fazer mais casos práticos e trazer a teoria para dentro do caso prático, para ficar mais fácil assimilar conteúdo, não só na matéria de direito digital, mas nas outras matérias também. E vamos para cima, tá certo? Então, obrigado aí pela atenção de todos. Atenção também naquela questão, da 6ª questão, quem tiver alguma falha, me mandem mensagem aí, por favor, pelo WhatsApp. Você que queira adquirir o material, mandem mensagem no suporte. Tá certo? Obrigado e até a próxima.